Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar pequenas quantias usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Chris Hedges. Chris é um jornalista, autor e comentarista político americano. Por favor, confira o canal dele no YouTube e o Substack, cujos links estarão na descrição abaixo. Chris, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Obrigado. Eu queria discutir principalmente Charlie Kirk, seu assassinato e as consequências disso com você. Talvez possamos começar pela sua coluna chamada O Martírio de Charlie Kirk. Se você puder explicar aos nossos espectadores o que você quer dizer com a criação desse martírio e o que isso significa para a dissidência, especialmente na política americana daqui para frente. Bem, todos os grupos extremistas ou violentos exaltam mártires. Isso foi verdade, por exemplo, na Revolução Russa. Houve um bolchevique que foi morto na revolta de 1905, que foi o ensaio geral para a revolta de 1917. Claro, os nazistas tinham Horst Wessel e depois a canção, que se tornou o hino do partido. E vimos isso imediatamente. Mesmo antes do suposto atirador ser detido, Trump o declarou um mártir. Anunciou que ele receberia a medalha presidencial da liberdade e ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro. Qualquer crítica a Kirk, que era um racista, homofóbico, islamofóbico incorrigível e atacava o feminismo, qualquer crítica era interpretada como celebração de sua morte. Houve um momento de silêncio no Congresso, e então alguém quis rezar, e isso se transformou em uma gritaria. Então, imediatamente ele assumiu esse papel, e então vimos aquele comício ao estilo de Nuremberg, no Arizona, que as pessoas deveriam assistir. Quero dizer, discursos como o de Stephen Miller, principal assessor de políticas de Trump, eram puro fascismo. E assim, o mártir é usado nesses movimentos para justificar a violência contra um grupo que é culpado, com razão ou não, neste caso a esquerda radical, pela morte do mártir. E qualquer hesitação, qualquer recusa em destruir o inimigo, qualquer tentativa de diálogo ou compromisso é uma traição ao mártir. É bastante eficaz, e foi exatamente isso que aconteceu no instante em que ele morreu. E vimos agora que esse tipo de explosão ou essa institucionalização de seu martírio se seguiu nos dias posteriores. You have also written recently. Você também escreveu recentemente sobre a Antifa, da qual você não é admirador. Houve um debate ou crítica de, me desculpe, estou esquecendo o nome dele, o anarquista. Excuse me, I'm blanking on his name, the anarchist. David Graeber. David Graeber. Preparando-se por Wall Street, você criticou a Antifa. Se pudesse explicar aos nossos telespectadores o que é a Antifa e quais são as implicações do governo Trump chamar esse grupo amorfo de organização terrorista, especialmente para a dissidência. Então o Antifa não tem nenhuma estrutura formal. É um grupo amorfo, porque não acredita em hierarquia. Especialmente aquele segmento Black Bloc do Antifa, que se juntou aos acampamentos do Occupy, eles não participavam das decisões ou do consenso. Eles meio que usavam os ativistas do Occupy como escudos humanos e depois iam para as ruas quebrar vitrines e confrontar a polícia com o rosto coberto para não serem identificados. Claro, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas sem documentação, essas corriam. O Black Bloc era composto principalmente por jovens, homens brancos, e eles deixavam as outras pessoas para trás, muitas vezes em situações muito precárias. E eles destroem isso. Eles chamam de feral na terminologia deles. Sabe, isso é feito sem nenhum planejamento. Você destrói por destruir. E é uma característica de comportamento de massa. Eles vão em grupo, todos vestidos de preto,
replicando, na verdade, o tipo de comportamento animalesco dos próprios policiais que enfrentam. Mas o meu grande problema com eles era o total desprezo que tinham pelos ativistas não violentos do Occupy, mas basicamente os usavam. Escrevi uma coluna chamando-os de câncer do Occupy. Eles divulgaram meus dados pessoais e depois faziam piquetes nos lugares onde eu falava, não importava a cidade, e todos carregavam os mesmos cartazes que diziam F.U. Chris Hedges. And they all carried the same signs, which was "F.U. Chris Hedges." So on the other hand, they're not a terrorist. Eu, por outro lado, não acho que eles sejam um grupo terrorista. Não há validade legal nisso. Mas eles foram usados, o Antifa foi usado por Barack Obama para justificar o fechamento coordenado e foi coordenado nacionalmente dos acampamentos do Occupy em todo o país, porque o Estado temia o acampamento Occupy. E isso ultrapassou linhas políticas. Falava sobre nossa condição econômica e política. E claro, Trump está usando o Antifa exatamente da mesma forma. Então, qualquer um de nós que seja atacado por pertencer à esquerda radical pode ser acusado de dar apoio material ao Antifa. É isso que o Reino Unido fez com Palestine Action, enquadrando-os sob leis antiterrorismo. É isso que realmente está acontecendo. E quão amplo é o dissenso que Trump está tentando reprimir? Sabemos que a tentativa de assassinato contra Charlie Kirk não aconteceu em um vácuo. Já existe uma tentativa consistente e muito organizada de reprimir o dissenso nas universidades, grande parte relacionada aos levantes nos campi por causa do genocídio em Gaza. Vimos Trump mirando escritórios de advocacia e pessoas que foram críticas a ele no processo judicial. Também vimos Trump atacando a mídia, com processos judiciais e todo tipo de ameaça e tática de intimidação contra veículos que ele não gosta, e alguns dos quais você e eu talvez também não gostemos. Mas tudo isso parece muito perigoso. Você mencionou em um dos seus artigos sobre dissidentes, artistas, gays, intelectuais, pobres, vulneráveis, pessoas negras e de outras minorias. Se você puder nos falar sobre o espectro de dissenso que a administração Trump está tentando reprimir, porque muitas vezes isso é apresentado apenas como sendo de uma esquerda radical. E muita gente talvez nem saiba ao certo o que ele quer dizer, quem ele está perseguindo. Bem, não existe uma verdadeira esquerda radical nos Estados Unidos. Ou o que existe da esquerda radical é bastante marginal. O que ele está realmente dizendo é que vai atrás do Partido Democrata. Quero dizer, o Partido Democrata na Europa seria um partido de extrema-direita. É o partido da guerra. Mas ele está falando sobre atacar a classe liberal tradicional, instituições liberais como a grande mídia ou as universidades. George Soros, de quem ele acusa de financiar a esquerda radical. Quero dizer, a ironia disso é que a Open Society Foundation de George Soros, assim como as iniciativas de democracia da USAID, são realmente projetadas para impedir ou dificultar movimentos populares. É por isso que Morales os expulsou da Bolívia. Mas ele está indo atrás das instituições e dessas figuras do mainstream que o desafiam. Eles serão os primeiros. Mas então, nós que somos mais marginais, seremos os próximos. Veja, movimentos fascistas, seja na Índia ou em qualquer outro lugar, atacam os vulneráveis. São movimentos patriarcais, hipermasculinos. Por isso eles miram a comunidade LGBTQ. Eles atacam artistas, intelectuais, pessoas que oferecem reflexões ou críticas à sociedade. O roteiro é o mesmo em qualquer lugar, e é isso que o Trump está fazendo. As ações que você mencionou, atacar escritórios de advocacia, corporações, realmente silenciar a liberdade de expressão nos campi universitários, intimidar a mídia e também comprar veículos de comunicação, fazem parte disso tudo. Temos apoiadores do Trump como Ellison comprando a CBS, possivelmente a CNN, e nomeando a arquicionista Bari Weiss para chefiar a divisão de notícias, possivelmente na CBS News. Então isso não é apenas uma manobra retórica. Ele está levando isso muito a sério. E passamos por 3 etapas. Essencialmente, eles criaram a ficção do antissemitismo para difamar ou condenar aqueles que se opunham ao genocídio, em particular os estudantes.
E claro, as universidades foram cúmplices no sentido de que reconheceram que havia um problema de antissemitismo no campus. Bem, isso é completamente falso. Concordo, eu estudei em Harvard, lecionei em Columbia e Princeton, e não é que o antissemitismo não exista. Ele existe. Mas a ideia de que essas instituições estavam fomentando o antissemitismo é ridícula. Lembre-se de que no ataque de Trump às universidades, havia muitos colaboradores nos conselhos de curadores, esses bilionários de fundos de hedge, de private equity, que atuavam como uma espécie de quinta coluna dentro das universidades. Então as universidades capitularam, infelizmente. E depois vimos a demonização dos trabalhadores imigrantes indocumentados, como se todos fossem criminosos e parasitas. E a alegação de que países da América Central haviam esvaziado suas prisões para inundar a fronteira com criminosos, todo esse tipo de coisa, foi usada para dar ao ICE, a Agência de Fiscalização de Imigração, um orçamento enorme. Um orçamento que agora é maior do que todas as outras agências federais de aplicação da lei, incluindo o FBI, e para começar a construir uma série de centros de detenção em todos os Estados Unidos. E se alguém acha que esses centros de detenção são exclusivamente para migrantes, está sendo muito, muito ingênuo. O assassinato de Kirk foi a terceira fase, em que Stephen Miller, por exemplo, afirmou, sem qualquer evidência, que o assassinato de Kirk fazia parte de uma esquerda organizada que ele iria erradicar e destruir. Quero dizer, o discurso dele no Arizona foi bastante assustador, chamando seus opositores de malignos. Então é isso. Essas são as 3 etapas estabelecidas pelo governo Trump para basicamente acabar com o que resta da nossa sociedade aberta. E eles estão levando isso muito, muito a sério. Não é, e quando olhamos para o projeto 2025, quero dizer, Trump é um idiota. Trump é apenas o rosto da coisa. Mas as pessoas ao redor dele sabem muito, muito bem o que estão fazendo. E o que estão fazendo é extinguir o que resta do sistema democrático anêmico dos Estados Unidos. E qual é a sua percepção sobre o que, tirando os ideólogos, os autores do Projeto 2025, e pensando em Stephen Miller, Joe Lonsdale e todo tipo de pessoas que nunca acreditaram na liberdade de expressão? Ainda assim, havia esse discurso dentro da direita de que a esquerda era contra a liberdade de expressão, que eles apoiavam a cultura do cancelamento, etc, etc. E isso foi realmente vendido para muita gente, que a esquerda basicamente sufocou a Gorsby Ground na ciência americana. Basically has stifled free speech in American society. Now that the right is doing it Agora que a direita está fazendo isso de uma maneira muito mais substancial, usando os mecanismos do Estado, aplicando acusações de rico, leis antiterrorismo, financiamento estrangeiro, o que é muito mais concreto do que, entre aspas, pessoas da esquerda marginal desplatformizando aqueles de quem não gostam. Eu presumiria que essas pessoas não têm a habilidade de debater ou de dialogar com pessoas cujas opiniões não são necessariamente muito agradáveis. Qual é a sua percepção sobre a resposta dentro de setores da direita que eu gostaria de acreditar que são realmente defensores da liberdade de expressão? Não, eles não são verdadeiros defensores da liberdade de expressão. Quero dizer, é assim que vendem o Charlie Kirk para nós, como se ele se importasse com a liberdade de expressão. Isso é absurdo. Ele criou o Professor Watch e o City Council Watch basicamente para expor opositores e fazer com que fossem removidos de seus cargos, seja em conselhos municipais ou em universidades. Ele demonizou seus críticos. Mas a direita, quando chega ao poder, sempre vai usar o sistema para denunciar e cancelar. A cultura do cancelamento era real. É meio ridículo dizer que não era. Como você apontou, ela não tinha o poder do Estado por trás para realmente acabar com a liberdade de expressão. Mas era um movimento incômodo, por exemplo, nos campi universitários. Então, a direita sempre vai afirmar que todos esses direitos de se manifestar e essas liberdades são sagrados durante a ascensão ao poder.
Mas depois que conquistam o poder, fecham tudo. Esse é o trajeto tradicional, e é exatamente o que estamos vendo. Portanto, a ideia de que eles se importam com a liberdade de expressão é ridícula. Eles se importam com a liberdade de expressão até terem o poder de acabar com ela. Depois disso, não se importam mais. Muitas pessoas estão comparando isso ao pós-guerra ou à era McCarthy, quando tudo era associado à União Soviética e ao comunismo. Agora estamos vendo o Pânico Rosa e outros sendo ligados ao comunismo, ao Partido Comunista Chinês ou ao Irã. Imigrantes sendo associados a gangues venezuelanas, com ou sem evidências. Qual é a sua percepção, em comparação com os anos 50 e 60? Quão grave é a situação atualmente nos Estados Unidos? Bem, é pior porque, especialmente nos anos 50, aquilo era o macartismo. Havia listas negras. O FBI aparecia em uma escola sem nenhuma prova. Eles entregavam uma lista de professores, até mesmo em escolas de ensino médio, e esses professores ou docentes perdiam seus empregos e eram colocados na lista negra. Não podiam ser contratados novamente. Eles expulsaram pessoas de Hollywood. Perseguiram jornalistas como I.F. Stone, que no auge da era McCarthy não conseguia nem emprego na revista The Nation. Então ele criou o I.F. Stone's Weekly no porão de sua casa. Mas as instituições permaneceram intactas. As instituições cederam às exigências do macartismo, inclusive obrigando professores a assinar juramentos de lealdade. Agora trata-se da captura das próprias instituições, ou de sua destruição. Portanto, é muito mais ameaçador do que foi sob o macartismo, por pior que o macartismo tenha sido. Você mencionou Trump atacando membros do Partido Democrata, setores do Partido Democrata, ou digamos muitos dos aspectos que o partido representa. Da última vez que nos encontramos, tivemos uma discussão sobre o próprio Partido Democrata, e você tem sido um crítico aberto do Partido Democrata. Você tem sido associado ao movimento de um terceiro partido. Fico curioso. Quais são seus pensamentos sobre o Partido Democrata, especialmente no momento em que Trump e seus aliados adotaram uma postura totalmente fascista? Como você enxerga isso olhando para trás, para alguns dos debates que você teve sobre o mal menor ou a possibilidade de reforma dentro do Partido Democrata? Bem, a razão pela qual temos Trump é porque o Partido Democrata está falido. Ele não funciona de fato como um partido político. Sua base não tem voz nas decisões do partido, nas políticas do partido, ou mesmo na escolha do candidato. Kamala Harris nunca participou de uma primária. Ela simplesmente foi ungida. O partido está completamente refém do dinheiro corporativo. Eu enxerguei a última eleição presidencial como uma disputa entre corporativistas e oligarcas. Os corporativistas querem uma forma de capitalismo, os oligarcas querem outra. Os corporativistas buscam estabilidade, especialmente com acordos comerciais. Eles fazem investimentos no exterior e pode levar um tempo, às vezes décadas, às vezes 1 ou 2 anos, para que esses investimentos comecem a dar lucro. Os oligarcas querem o caos porque praticam uma forma pura de capitalismo rentista. Eles criam pedágios entre você e as coisas de que você precisa, e então extraem enormes quantias de dinheiro para que você possa acessá-las. É por isso que compram sistemas de água e esgoto. É por isso que querem um sistema de saúde que não funcione. É por isso que querem a queda da segurança no emprego, porque assim você precisa de segurança privada e condomínios fechados. Tudo, inclusive a educação. Por isso querem privatizar a educação. Isso é o capitalismo rentista. E os oligarcas venceram sob Trump. Essa é uma maneira melhor de pensar o embate político nos Estados Unidos. Mas nenhum dos partidos políticos, nenhuma das elites no poder, responde às preocupações e, claro, à crescente privação econômica que aflige a maior parte dos Estados Unidos. Os democratas foram parceiros plenos na desindustrialização. Na verdade, eles a lideraram sob Clinton em 1994, com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte.
Clinton e Biden foram os principais responsáveis pela militarização da polícia e pela expansão massiva do estado carcerário. Temos a maior população carcerária per capita do mundo, mais de 2 milhões de pessoas, das quais 40% não cometeram crimes violentos. A lei das 3 infrações. A desregulamentação da FCC permitiu que esses bilionários basicamente comprassem o cenário da mídia, o que está acontecendo agora, em sua maioria apoiadores de Trump. Então os democratas criaram ou prepararam o terreno para um demagogo como Trump. E isso sempre acontece. Foi assim em Weimar. Foi assim na Iugoslávia, quando cobria a guerra. Esse liberalismo falido garante que surja um demagogo que responda à raiva. Pankaj Mishra escreveu um livro muito bom sobre isso. A Era da Raiva, que acho que capturou precisamente esse zeitgeist. Então não, o Partido Democrata é um cadáver. Como partido político, ele não funciona. The Democratic Party is a corpse. As a political party, it doesn't work. The midterms, which are unfortunately... As eleições de meio de mandato, que infelizmente ainda estão a 1 ano de distância, Trump e seus aliados estão por meio da manipulação dos distritos eleitorais, isso é a redefinição dos limites eleitorais, trabalhando muito para garantir que mantenham a maioria na Câmara e no Senado. Na melhor das hipóteses, o Partido Democrata pode ser uma força de obstrução, mas não tem visão. E a campanha de Kamala Harris ilustra isso. Foi sem visão, movida por celebridades, sem propostas. E é isso que o Partido Democrata é. A única coisa que eles têm a oferecer é: nós não somos o Trump. Se tivessem lançado um candidato, digamos Bernie Sanders, que respondesse ao sofrimento econômico, ao sentimento de estagnação e frustração, acho que poderiam ter vencido Trump. Trump é um idiota. Então não, o Partido Democrata, no fim das contas, é uma espécie de parceiro pleno do nosso fascismo cristão emergente. O que isso significa para Biden e para a política alternativa nos Estados Unidos? Existe uma longa campanha por terceiros partidos, mas mesmo indo além da política partidária. Porque uma das coisas que estou ouvindo de ativistas na linha de frente é que, por um lado, os ativistas estão em grande desvantagem nos Estados Unidos por causa de como as leis estão sendo usadas contra eles. Por outro lado, houve uma onda de voluntários em muitos desses círculos ativistas, seja na luta pelos direitos dos imigrantes ou em organizações como a Code Pink, que buscam desestabilizar a política de poder. Considerando que existe dissidência dentro dos Estados Unidos, como será o futuro da política progressista americana e de onde ela pode surgir? Teresa Amato escreveu um bom livro. Ela foi gerente de campanha do Ralph Nader, além de ser uma advogada brilhante por mérito próprio, chamado Grand Illusion. Eu trabalhei na campanha do Nader, e no livro ela expõe como os 2 partidos dominantes conspiraram para bloquear terceiros partidos, em muitos casos até impedindo que eles conseguissem entrar na cédula eleitoral. E eu acho que neste momento, toda a nossa energia precisa ser direcionada para construir movimentos militantes que comecem a enfraquecer e paralisar o Estado. Isso é principalmente trabalho dos trabalhadores. E você está certo. O Code Pink e outros grupos têm visto um aumento significativo de apoio. Acho que é aí que nossa energia deve ser direcionada. Kshama Sawant, com o Worker Strike Back, Kshama está concorrendo ao Congresso em Seattle contra um dos pilares do lobby israelense da máquina de guerra. Então, acredito que investir tempo e energia no Partido Democrata é certamente inútil, e que nosso poder é coletivo, e precisamos começar a organizar esse poder coletivo e usá-lo. Essa é a única esperança, pelo menos para tentar frear esse ataque às instituições democráticas e à sociedade aberta. Queria te perguntar sobre o que Max Blumenthal e outros estão comentando. O assassinato de Charlie Kirk, que no final da vida dele, Charlie Kirk estava começando a criticar certos aspectos da direita em relação ao apoio deles a Israel. E pelo que entendi, isso fazia parte das pressões vindas de baixo dentro do MAGA,
que enxergam o campo sionista, ou o apoio incondicional a Israel como algo que não representa o America First? Qual é a sua opinião sobre essa análise que tem circulado em setores da esquerda a respeito do assassinato de Charlie Kirk? Right. So I interviewed Max about this. Certo. Então eu entrevistei o Max sobre isso e ele, claro, vem cobrindo a direita e em particular o Kirk há muitos anos. As pesquisas mostram que mesmo entre a base MAGA, especialmente entre os jovens, há muito pouco apoio a Israel. Kirk certamente não se manifestou em defesa dos direitos palestinos, nem fez uma condenação veemente do genocídio, mas deu espaço para críticos como Tucker Carlson e outros do projeto sionista e do genocídio. Segundo a reportagem do Max, isso é retor profanente amens ou nesse grupo aí. Agora lembre-se desses grupos. Ele tinha um orçamento de 80 ou 90 milhões de dólares por ano. Mas esses grupos, e isso também é verdade para o império de mídia da Bari Weiss, são fortemente financiados pelo lobby sionista porque servem como porta-vozes da propaganda sionista. E a ameaça, de acordo com a reportagem do Max, era que se Charlie Kirk não seguisse a linha, se não repetisse os pontos de discussão que Israel e os sionistas queriam, eles cortariam o financiamento dele, o que é meio interessante. E as pessoas especularam online que talvez ele tenha sido morto por Israel. Eu não acho, porque Israel tinha várias maneiras, começando pela retirada de dinheiro, de cortar o apoio ao Charlie Kirk, e depois com assassinato de reputação e demonização, algo em que eles são muito bons. Então acho que eles poderiam tê-lo derrubado. Quero dizer, nós não sabemos. Não sabemos as motivações do assassino dele, porque aparentemente ele não está cooperando. Mas sim, isso foi muito interessante. Você está vendo rachaduras por toda parte. Está vendo Marjorie Taylor Greene denunciando o genocídio dentro do movimento MAGA. A capacidade de Israel de manter seu controle sobre o sistema político está se desintegrando diante do ataque desse genocídio, transmitido ao vivo, que tem repelido quase todo mundo. Acho que terminaríamos perguntando a você sobre o próprio genocídio e qual é a sua percepção do estado em que chegamos em Gaza e na Palestina como um todo. Qual é a sua impressão sobre o que está acontecendo lá no local? Bem, Israel é bastante clara sobre o que está tentando alcançar. Gaza praticamente não existe mais. Foi bombardeada e arrasada até virar escombros. Os palestinos estão sendo atraídos com a promessa de comida, que, claro, consiste nesses suprimentos alimentares escassos e na chamada Fundação Humanitária de Gaza. E então, quando chegam lá, são trancados em campos de concentração. Não têm permissão para voltar ao norte. Israel está falando em remover os palestinos de Gaza. Para onde? É a questão. Eles gostariam de empurrá-los para o Sinai. Estão falando em esvaziar a Cisjordânia. As únicas duas maneiras de parar o genocídio são forças externas, forças da OTAN, romperem o bloqueio e criarem uma zona de exclusão aérea, que foi o que fizeram no norte do Iraque após a Primeira Guerra do Golfo. Eu estava lá com os curdos. Ou os Estados Unidos suspenderem o envio de armas, porque Israel já esgotou seus estoques de armamentos há muito tempo. Não vejo isso acontecendo. Observamos uma resposta performática por parte do Reino Unido e de outros governos ao declararem um Estado palestino. Isso é puro teatro. Lembre-se, o Reino Unido só cortou em 10% o envio de armas para Israel. Isso é apenas uma forma de se absolverem aos olhos da história. A única ação significativa seria parar o envio de armas. Não vejo nenhuma dessas coisas acontecendo. E, portanto, infelizmente, acho que Israel vai alcançar seu objetivo de limpar etnicamente Gaza e depois vai se voltar para fazer o mesmo na Cisjordânia. Isso vai criar uma enorme convulsão dentro de Israel e no mundo árabe. Ao mesmo tempo, Israel está expandindo o território do chamado Grande Israel, não apenas em termos de tomar Gaza, mas também partes do sul do Líbano e até Damasco, partes da Síria.
and then they are carrying out airstrikes, not only against Syria. E então eles estão realizando ataques aéreos, não apenas contra instalações militares sírias, mas também iranianas. E não só instalações militares, mas infraestrutura civil também. E eu acho que, com essa última reunião no Catar, você vê um entendimento, talvez por parte dos regimes árabes, de que Israel pretende essencialmente se tornar uma espécie de potência quase imperial. Israel tem apenas cerca de 6 ou 7 milhões de pessoas. Acho que há, 467 milhões de árabes e mais 90 milhões de iranianos. E você teve, por exemplo, Sisi no Egito pela primeira vez chamando Israel de inimigo. Quero dizer, tudo isso é significativo. Então acho que é um excesso por parte de Israel. Mas a curto prazo não vejo nenhuma força externa impedindo Israel de continuar sua campanha insana, sua campanha genocida em Gaza e, em última instância, na Cisjordânia. Quero dizer, Israel já controla 80% da Cisjordânia. Aliás, Qual é a sua percepção sobre o impacto do mundo árabe se unindo coletivamente, não apenas condenando, mas fazendo declarações contundentes sobre o bombardeio israelense à liderança do Hamas no Catar? Estou pensando nesses estados árabes como aliados. Quero dizer, algumas pessoas dizem que não é bom considerá-los aliados, mas vamos pensar neles como entidades que têm alguma influência sobre Washington. Então estou pensando nesses dois tipos de pressão. Uma é que cada vez mais pessoas nos Estados Unidos passaram a perceber as atrocidades desse genocídio, e parte delas está dentro da base MAGA, com Tucker Carlson, Candace Owens e outros abordando essa questão. Parece haver alguma pressão sobre o governo dos Estados e, por outro lado, existem esses chamados aliados no mundo árabe. Isso poderia fazer diferença se agissem juntos? Could that make a difference together? não, eu acho que o governo Trump está completamente refém do lobby israelense. Declarações fortes já passaram do tempo em que tinham algum significado. Chuck Schumer sempre vai emitir uma carta com palavras duras para qualquer violação da Constituição que o Trump cometa. Mas isso não significa nada. Existem consequências imediatas, mecanismos que esses estados árabes, a Turquia e outros podem adotar. Eles podem negar a Israel o acesso ao seu espaço aéreo. Podem cortar o corredor terrestre. Os iemenitas, os Houthis, interromperam o tráfego marítimo nos Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita e a Jordânia, quando estive na Jordânia no verão passado, montaram um enorme corredor terrestre, literalmente centenas de caminhões. Eu vi caminhões levando vegetais, suprimentos de consumo, equipamentos de construção e tudo mais para contornar a interrupção do comércio marítimo por causa do ataque à navegação. Então eles poderiam acabar com isso, mas não fazem. E isso porque em grande parte são fantoches dos Estados Unidos. Mas eles estão lidando com uma situação muito... Eu estive bastante no Oriente Médio desde 7 de outubro. Egito, Jordânia, Cisjordânia, 2 viagens ao Catar. E nas ruas as pessoas estão furiosas e têm todo motivo para estarem furiosas com a traição dos palestinos por parte de seus governos. Então você tem regimes autocráticos, como o de Sisi no Egito, que proíbem todos os protestos porque reconhecem, provavelmente com razão, que no momento em que as pessoas forem às ruas protestar contra o genocídio em Gaza, vão protestar também contra o governo egípcio, que ajuda a facilitar esse genocídio. Então é uma situação muito volátil. E sabe, estou esperando por uma ação significativa. Ainda não vimos nenhuma. E você acredita que Israel corre o risco de colapsar internamente por razões tanto econômicas quanto políticas dentro do país? Eu não sei se vai colapsar, mas vai se tornar uma espécie de estado despótico. Você tem aparentemente uma grande fuga de israelenses, em sua maioria seculares. Alguns números, você sabe, é um país pequeno, mas estão falando em até 500 mil de pessoas. Netanyahu e os sionistas religiosos claramente tomaram o controle. Então, há essa guerra entre a sociedade israelense secular e a visão messiânica de Ben-Gvir e dessas figuras. Se isso vai colapsar, quero dizer, Ilan Pappé fala em colapso, talvez em 3 anos. Acho difícil prever isso.
Que Israel vai se desintegrar em uma espécie de Estado despótica e teocrática é provavelmente inevitável e com um certo declínio econômico. Uma das coisas que o genocídio fez foi causar estragos na economia israelense. Mas por quanto tempo isso vai durar, eu não arriscaria um palpite. E qual é a sua percepção sobre o que o resto do mundo poderia fazer neste momento? Quero dizer, há quem diga que o resto do mundo não pode fazer muito, já que são os Estados Unidos que estão enviando armas, oferecendo todo tipo de apoio diplomático e de propaganda a Israel. Mas também há outros que falam sobre boicote, desinvestimento e sanções. Fico curioso, considerando o ataque do governo Trump a todo tipo de organização internacional, das Nações Unidas, a OMC, a UNFCCC, etc, etc. Você nomeia, eles estão atacando tudo. E é como se o restante do Sul global, que até então não havia sido incluído em pé de igualdade nessas organizações internacionais do pós-Segunda Guerra Mundial, agora estivesse correndo para proteger alguns vestígios dessas organizações. Diante dessa situação, qual é a sua opinião sobre o que o resto do mundo pode fazer, considerando que esse genocídio é tão intolerável para tantas pessoas em todo o Sul global? Bem, claramente sanções. Quero dizer, eles podem sancionar Israel, e os Estados Unidos não vão sancionar Israel. Mas se todos os países europeus sancionassem Israel, isso teria um grande efeito. Então eu sou um grande apoiador do movimento BDS porque foi isso que enfraqueceu a África do Sul e a economia sul-africana. E esse é o mecanismo que temos que usar contra Israel. Ainda estamos longe desse ponto, mas esse é o caminho para colocar Israel de joelhos. Pergunta final. Você escreveu sobre uma questão bastante filosófica, ou talvez estratégica, sobre violência e dissidência. Em um dos seus artigos, você escreveu sobre como o uso da violência em protestos e dissidências leva à perda da autoridade moral que os movimentos populares geralmente possuem. Em um momento em que o Estado se tornou extremamente violento nos Estados Unidos, e estamos vendo isso em grande parte do mundo, além dos Estados Unidos, do ponto de vista do povo, qual seria o seu conselho para aqueles que estão envolvidos em movimentos pró-democracia, protestos, ativismo trabalhista e assim por diante, sobre suas estratégias daqui para frente? Bem, o Estado quer que falemos na linguagem da violência, porque essa é uma linguagem que ele domina muito melhor do que nós. Nos Estados Unidos, temos 70 mil membros das forças especiais só. Esses são apenas esquadrões da morte para aqueles de nós que estiveram em lugares como o Iraque. E enquanto tivermos a capacidade de nos comunicar, quero dizer, movimentos de resistência não violenta como o de Gandhi nunca teriam funcionado na Rússia de Stalin. Gandhi se aproveitou da imprensa britânica, ironicamente, e da imprensa indiana. Então depende de quão avançado está o seu sistema totalitário. Neste momento, a violência é um presente para o Estado, porque primeiro ela é demonizada. E foi isso que vimos com a tentativa de assassinato de Charlie Kirk. Ela permite que o Estado demonize o movimento. Mas no fim das contas, o Estado tem recursos para praticar violência, incluindo vigilância e violência em larga escala, tribunais, polícia militarizada e detenção arbitrária que nós não temos. Quero dizer, não podemos vencer esse tipo de batalha. No entanto, quando eu estava, cobri a guerra em El Salvador, cobri a guerra na Bósnia, quando tudo é fechado, então você tem uma reação violenta. Essa violência muitas vezes é nihilista, mas, nesse ponto, sua sociedade civil acabou, está extinta, não existe mais. Então espero que não cheguemos a esse ponto. Mas, por enquanto, a violência é profundamente contraproducente para aqueles de nós que querem uma mudança social séria. Temos a capacidade de paralisar o sistema. Batista em Cuba não foi derrubado por Fidel e os barbudos, foi derrubado por uma greve nacional. O mesmo aconteceu com o Shah no Irã. E a capacidade de basicamente interromper a atividade política e o comércio está em nossas mãos, se nos organizarmos.
E isso realmente, neste momento, tem que ser o nosso objetivo. Vamos encerrar por aqui, no espírito de protesto coletivo e organização contra o autoritarismo e a barbárie. Chris, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Thank you. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça do botão de inscrever. Don't forget to hit the subscribe button.